Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um podcast do Medicine. Dessa vez eu trouxe um colega, o André, esse cardiologista aí de Porto Alegre, que é um fenômeno que estava fora do Brasil, né? Um cara sensacional que eu conheci do Hunt, de outra pessoa fantástica também. E a gente vai falar sobre pesquisa, sobre a vida fora do Brasil, com foco lá nos Estados Unidos, né? Por que ele voltou para o Brasil e tendo todas as oportunidades e como é a pesquisa, né, em si no Brasil, e uma pesquisa de alto nível, né, o que a gente vê muitas vezes só em São Paulo e fora do Brasil, e o André vai contar um pouco como ele está fazendo isso fora de São Paulo até, né, e os motivos por que ele ficou, e quanto tempo ele ficou nos Estados Unidos, por que ele voltou. Então vai ser um papo bem legal, um papo fora da caixa aí, que muita gente vai aprender. Então, André, se apresenta aí pra gente, me conta aí, vamos falar um pouco dessa história aí fantástica que você está trilhando. Show de bola, vamos sim, Ítalo, muito obrigado pelo convite, acho que vai ser uma conversa bem bacana, tu é uma pessoa com um pensamento bem fora da caixa nesse nosso mundo da medicina, com iniciativas em várias pontas diferentes de livro, podcast, inovação, aplicativo, então eu sei que tu é um cara com uma cabeça bem diferenciada e acho que esse nosso papo vai ser bem legal, estou bem curioso para ver o que vai sair disso. Me apresentando para o pessoal, então, o meu nome é André, eu sou de Porto Alegre, sou natural de Porto Alegre, fiz todo o início da minha formação em Porto Alegre, faculdade, Ciência Sem Fronteiras, com um ano nos Estados Unidos, depois terminei a graduação, fiz medicina interna em Porto Alegre também, no Hospital de Clínicas, fiz cardiologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre também, fiz o doutorado em cardiologia junto com as residências, em que eu tive um período no exterior, em Boston, e passado a residência e o doutorado, eu fui para essa última etapa de formação, que foi um pós-doc no Brigham and Women's Hospital, hospital afiliado a Harvard, em Boston, para fazer um pós-doc em pesquisa clínica com foco em ensaios clínicos randomizados em cardiologia, que era a área que eu queria seguir, não tem nenhum lugar melhor do que o grupo time lá no Brigham. Então, eu passei os últimos 2 anos lá, voltei faz uma semana aqui para Porto Alegre, com a ideia de desenvolver um serviço de ensaios clínicos randomizados aqui no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e continuar essa colaboração com outros hospitais do país e do resto do mundo. Então, esse é o ponto de transição que eu estou agora e que vai servir de ponto de partida para a nossa conversa hoje. Cara, legal. Bom, se apresenta aqui, meu nome é Ítalo Abreu, o André já falou aí resumidamente a história dele. André, me fala aí, quando que você começou a ter, digamos, um insight pessoal e falar, cara, eu quero pesquisa, né? Por que aí que você foi para pesquisa clínica e por que que você não foi, por exemplo, para gestão ou para o assistencialismo? Hoje você vai começar uma vida praticamente, né? Eu nem sei, você afirma aí para a gente se é isso mesmo, se é 100% dedicado à pesquisa, se você vai fazer outra coisa. Mas conta aí para a gente por que que te levou a procurar isso. A faculdade é um momento em que a gente tem muita exposição a muita coisa diferente. E tem que ser assim. A pessoa não pode entrar na faculdade de medicina já sabendo o que ela quer fazer e se fechando para todas as coisas. Então, a faculdade é um momento de a gente ter experiências, ver o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Eu comecei a pesquisa na faculdade por volta do segundo, terceiro semestre, fiz um ano de pesquisa e ao fim desse um ano eu tinha decidido que eu não queria fazer pesquisa, porque não foi uma experiência boa. Eu participei de projetos, mas muito naquela coisa do aluno coletando dado, estando realmente bem na ponta e não participando das decisões mais acadêmicas, mais interessantes e mais estimulantes. Então, ali eu tinha decidido que eu não gostava de pesquisa, e eu realmente achava que eu não gostava de pesquisa. Aí, no meio da faculdade,
por conta do programa Ciências Sem Fronteiras, eu fui para a Colômbia, em Nova York, e durante os 3 meses de férias eu fiz um estágio na Duke University em Durham, na Carolina do Norte. E lá eu estava num grupo de clinical trials, mas lá o meu papel era diferente. Meu papel era muito mais quase como um fellow. Eu pensava nas análises via os bancos de dados, decidia o que a gente queria fazer, conversava com o professor, conversava com o estatístico, e aí o negócio acontecia. E aí eu vi que, na verdade, eu gostava de pesquisa. Nesse molde, o molde da curiosidade, de pensar em perguntas interessantes a serem respondidas e na melhor forma de responder essas perguntas, como analisar, como apresentar esse dado na escrita, na apresentação, eu vi que esse tipo de coisa me estimulava e eu gostava de fazer. Então, para mim, isso foi uma virada de chave. Voltei para o Brasil para os últimos 2 anos da faculdade, me envolvi em alguns projetos de pesquisa clínica lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, e alguns até em São Paulo, e vi que eu realmente gostava de fazer isso. Então, a partir daí, a minha ideia sempre foi trabalhar com pesquisa clínica, principalmente ensaios clínicos randomizados, mas também continuar a formação assistencial e formação em cardiologia, porque uma coisa não consegue ser dissociada da outra, né? Então, respondendo a tua pergunta, eu vou ficar agora muito mais focado na pesquisa, sim, mas vou continuar com o pezinho na assistência, com consultório, com ambulatório, com residente, porque se a gente perde essa visão clínica, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a gente perde a noção de quais são as perguntas que a gente precisa responder para melhorar a vida dos nossos pacientes, e aí a pesquisa deixa de fazer o sentido. Então, sim, nesse momento eu vou estar bem mais focado na pesquisa, mas sem deixar de lado a assistência, que é o que, no fim das contas, gera as perguntas para a gente responder e nos ajuda nas respostas também. Então, foi mais ou menos assim que eu fui migrando mais para o lado da pesquisa. E a tua outra pergunta, assim, por que não gestão, por que não outras áreas? Aí vai indo da afinidade de cada um. Eu cheguei a fazer um MBA em gestão, empreendedorismo e marketing, porque eu queria aprender mais sobre isso. Então, tive exposto a essa área. Não acho que é algo que eu faço super bem, não acho que é algo que me interessa tanto quanto a pesquisa. Então, o bom nessas etapas mais iniciais da nossa carreira é de ter muita exposição em que a gente aprende várias áreas diferentes, aprende habilidades e ferramentas que depois a gente aplica, independentemente do que a gente for fazer, e a gente começa a aprender o que a gente é bom, o que a gente não é, o que a gente gosta de fazer, o que não gosta, e nesse sentido, certamente a pesquisa foi o lugar certo para seguir no meu caso. Cara, legal. E André, me conta aí, quando você decidiu, né, você passou por todo esse caminho, então você já tinha visitado, né, digamos, o terreno americano algumas vezes. Então você sabia como tocava lá a música, o que você tinha que buscar, né, as pessoas. Os americanos falam que você precisa saber as pessoas certas muitas vezes, né? E aí, dentro desse mundo de oportunidades, por que você escolheu, né, o Hospital de Filiação de Boston? Quais foram, digamos, 3 insights que você contaria aí para 3 pessoas? Falar, cara, esse hospital tinha 3 características que me fez ir para lá. Né? Lá era a minha primeira opção, era meu plano A. E você tinha algum plano B, por acaso? Como que foi essa escolha? Aqui mistura um pouco de hospitais que conseguem fornecer e te ensinar e te dar a habilidade que tu quer aprender, mistura isso com oportunidade. Então é sempre assim. Tem poucos lugares no mundo que eu acho que trabalham nesse nível de ensaio clínico que eu queria aprender. O grupo time, para onde eu fui, é um deles. Tem mais alguns em Boston, mas tem outros. O próprio DCRI da Duke, onde eu tinha feito estágio, é outro. Então, tem assim, uns 5 centros, 5 cidades no mundo que acho que conseguiriam me dar esse nível de treinamento top que eu queria ter com essa experiência. Né? E aí tem que ver algumas coisas.
algumas questões de afinidade que o próprio grupo time tinha, que era da área específica da cardiologia, dislipidemia, que é o que eu queria fazer, o grupo time é particularmente forte. Tem, dependendo de quem é teu professor, quem é teu mentor, tu puxa para um lado ou para o outro, né? E outra coisa que para mim foi importante aqui foi a questão de ter a oportunidade. A Fundação Lehman tem uma bolsa específica para o Hospital Brigham and Women's, que é onde fica o grupo time, para onde eu fui. E isso acabou abrindo várias portas, né? Então, juntou o fato de ser um desses poucos grupos de absoluta referência no mundo, mas o fato de eles fazerem muita pesquisa em dislipidemia, que já é o tópico clínico que me interessava, mas o fato de haver uma bolsa específica para brasileiros para essa instituição, né? Mas não foi a única que eu fui atrás de outras que estavam, por exemplo, a própria Duke estava fechada ainda para fellows estrangeiros por conta da pandemia, então tinha tudo isso que estava acontecendo, então foi um misto de vontade e de abertura de portas e oportunidade que acabou me levando especificamente para o Brigham, para o grupo time. Agora, se me perguntar, a experiência teria sido pior em outro hospital desse nível? Não, claro que não. Acho que não dá. Muita gente eu vejo que se restringe a dizer, o meu sonho é ir para tal hospital, tal cidade, e não considera outras opções. E eu vejo isso como um erro, porque nesse nível de instituição e de grupo, tu tem tanto a aprender em qualquer um desses que eu não me restringiria a um só, como eu vejo algumas pessoas fazendo. Então fica aqui de sugestão também para quem está nessa situação. Legal, não fechar todas as portas, né? Então, André, o teu primeiro passo aí, você procurou bolsas de pós-doutorado e um dos caminhos foi pela Fundação Lehman. Esse foi o seu caminho. Digamos que essa bolsa, se você não conseguir por uma fundação nesse pós-doutorado, ele é pago? Como que funciona para as pessoas terem uma ideia aí desse caminho depois da faculdade de residência que você fez? No meu caso, eu queria ir para o exterior, então eu identifiquei essas instituições, esses grupos que faziam isso e que poderiam me ensinar isso que eu queria aprender, né? Fui por algumas vias, falei com alguns professores que eu já conhecia que eram dessas instituições. Aí a via seria conversar com as pessoas, conseguir um aceite preliminar, digamos assim, e aí ir atrás de verba. Dá para tentar verba pela própria instituição estrangeira, dá para tentar verba com uma instituição aqui no Brasil, se a minha ideia é que eles me mandem para fora, eu me especialize e eu volte para essa mesma instituição. Poderia conseguir verba com a própria CAPES, eu ainda fazia doutorado, daria para tentar um doutorado sanduíche, que não é tão simples, mas daria para tentar. No meu caso, isso acabou se facilitando porque tinha essa bolsa da Fundação Lehman justamente para um hospital, para um grupo que eu queria ir. Então, eu acabei aplicando para essa, deu certo, então fechou todas. Mas digamos que não tivesse dado certo, eu tentaria essas outras opções. Tem alguns institutos no Brasil que a gente pode aplicar e que fornecem bolsa para ir para fora. A via do hospital aqui também poderia mandar, então aí teria que ser um pouco mais criativo para ir atrás. Mas estando lá, conheci muitos brasileiros e várias pessoas com fontes de financiamento diversas que de alguma forma conseguiram dar um jeito de estar lá. Então aqui acho que tem que ser, se a ideia realmente é ir para fora e se especializar e aprender, não dá para desistir na primeira tentativa. Tem uma série de outras alternativas de financiamento que são possíveis nesses casos. Cara, legal. Legal. E André, me conta aí quando você estava lá, né? Você estava lá fazendo pesquisa nesses 2 anos aí de acesso a, acho que milhões de oportunidades, né? Você viu o mundo e por que que você até me contou, né? Você fez os steps, tirou nota boa, você tinha um network lá também, muito interessante. Digamos, por que que você decidiu não ficar lá, né? Por exemplo, não fazer a cardiologia de novo, ou não ficar na pesquisa como você já estava dentro desse grupo e oportunidade de outros grupos, ou até no assistencialismo, né? A gente sabe que os Estados Unidos
digamos que existe um sonho, né, o mundo inteiro, porque é muito bem pago, né, existem altos salários, se eu comparado com a maioria dos países do mundo. Então, o que é que te levou a não ficar, né? Que decisão pessoal te pesou para você voltar para o Brasil e agora montar um serviço do zero fora de São Paulo, que poucas pessoas nem imaginam que existiria, talvez. A decisão de morar no Brasil, ela vem de muito antes de agora. Agora, quando eu já fui com foco em voltar. A decisão de morar no Brasil e não morar nos Estados Unidos, ela veio ali no final da faculdade. Eu já tinha feito os steps, eu fiz os steps a maior parte durante o próprio Ciências Sem Fronteiras. Naquele momento eu não tinha certeza se eu queria ir para os Estados Unidos ou não, já achava que não queria, mas eu fiz porque é sempre bom manter uma porta aberta e porque eu sempre pensei em fazer um fellowship fora. E para fellowships clínicos é bom ter os steps. No fim, fiz um fellowship de pesquisa e nem precisei. Mas eu queria manter essa porta aberta. Eu estava lá nos Estados Unidos durante Ciências Sem Fronteiras de qualquer forma, então eu aproveitei o momento e já fiz os steps. Mas uns 3 meses antes de terminar a faculdade, eu decidi que não queria fazer a residência nos Estados Unidos. E por quê? Aí tem uma série de motivos, uma série de vantagens e desvantagens de fazer nos Estados Unidos e ficar no Brasil. Grandes vantagens de fazer nos Estados Unidos. A parte profissional médica é muito boa, é muito bem remunerada, o trabalho é bom, a gente chega lá sem nenhuma dívida e mais jovem do que os americanos, então a gente só pega o filé. A gente não pega a parte ruim dos $500 mil de dívida que eles têm na faculdade. Então, essa parte é realmente muito boa. O acesso à tecnologia, está em hospitais de ponta. Por outro lado, outras coisas que pesavam para mim. Primeiro, eu gosto mais do Brasil, eu gosto da bagunça, não adianta. Eu me sinto mais à vontade com as pessoas. A minha família é toda aqui do Brasil, e óbvio que isso tem um peso muito grande na decisão. O fato de, na minha opinião, trabalhar melhor aqui, gostar mais das pessoas, e principalmente foi uma decisão de saber que uma decisão mais de longo prazo, né? Porque depois que tu faz uma residência fora é muito difícil de voltar. E eu estava, assim, naquele momento, eu estava numa fase da minha vida que eu não me imaginava, por exemplo, indo fazer residência no exterior. E aí a gente está falando de, no mínimo, 6, 8 anos, então provavelmente tu casa no exterior, tu tem um filho no exterior, tu não volta mais, né? E eu não me imaginava, com 60 anos de idade, assim, casado com uma pessoa de fora do Brasil, com filhos lá e nunca mais voltando. Não era algo que eu queria. Então a decisão para mim de vou ficar no Brasil, vou ir para fora, muito antes de começar a pensar na parte financeira e dos ganhos profissionais, era uma questão pessoal do tipo, eu quero ir para fora agora e construir minha vida fora do Brasil, ou eu prefiro construir minha vida no Brasil? E eu preferi construir minha vida no Brasil, e isso gerou todas as decisões subsequentes, né? Se eu fosse agora já casado em outra etapa, seria um pouco diferente. Eu já iria com uma certa, digamos, estabilidade familiar e que seria mais tranquilo de voltar nesse sentido, mas ainda assim, eu e minha esposa, em nenhum momento a gente considerou realmente ficar nos Estados Unidos e construir a nossa vida lá. A gente foi para a especialização, a gente aprendeu bastante, sempre com a ideia de voltar e estar aqui no Brasil, que a gente prefere, e junto das famílias. Então, para mim, essas foram as coisas que mais pesaram. Mas tu vê que tem vantagens e desvantagens para qualquer decisão, não tem decisão certa. Baseado nas minhas preferências, nos meus valores, essa foi a decisão certa para mim. E assim como outras pessoas, baseado nas suas preferências e seus valores, eu estou cheio de amigos que fizeram o caminho inverso, decidiram ficar nos Estados Unidos, estão super felizes e aí tem que ver o que faz mais sentido para cada um, e também lembrando que nada é irreversível, nada impede que daqui a 5 anos eu mude de ideia e decida voltar para o exterior. Então, mas nesse momento
para mim, considerando as minhas preferências, meus valores, realmente não faria sentido, né, para minha pessoa. Cara, legal. Eu imagino que com certeza nesse seu momento aí de transição, lógico que você já tinha esse propósito de voltar. Muitas vezes alguém deve ter pensado, cara, você não vai ficar nos Estados Unidos? Você tá com tudo aí já, é só você ficar um pouquinho mais, né? Talvez, porque os Estados Unidos existe um peso muito forte de, cara, a maioria das pessoas querem ir ou ficam, né? Poucas pessoas vão, passam esse tempo que você ficou em grandes hospitais e voltam, eu acho, assim, na medicina em si, né? Muita gente faz esse caminho de se prepara para ir para os Estados Unidos e não voltar mais. Também tem bastante gente que vai com a ideia de fellowship, fazer especializar e voltar, né? Então eu estou nesse segundo grupo, da segunda categoria. Cara, legal. Mas não tem certo e errado nessas coisas. É verdade. Tem até um cardiologista bem legal que ele fala que as decisões da vida são muito parecidas com a medicina, né? E a medicina vem do medere, que é fazer escolhas. E sempre essas escolhas vão ter esses dois lados, né? Até quando a gente está falando de uma decisão para um paciente, eu tenho que explicar, né, os prós e contras de cada decisão que esse paciente vai ter. E na nossa vida, na medicina, a gente está toda vez fazendo prova, escolhas e abdicações dos dois lados. E com certeza, acho que com certeza o que você mais aprendeu aí foi que você teve essa experiência do novo, né? E essa parte desse transitar pelo novo, com certeza, fez tudo isso da sua carreira. E André, deixa eu te perguntar uma Mas ao coisa. mesmo tempo, só antes de sair desse tema, né, ainda sobre isso, quanto mais a gente aprende, mais a gente fica especialista em alguma coisa, isso também facilita muito a tomada de decisão depois, porque a gente vai abrindo portas. Então, esse tipo de especialização que a gente faz exterior, a gente volta para cá e mesmo lá são poucas pessoas que têm esse tipo de especialização. Então, isso nos abre muitas portas e nos ajuda a mudar de rota em algum momento. Eu volto para cá, se as coisas não estão funcionando aqui, por qualquer motivo que seja, eu quero mudar de rota, o fato de ter um treinamento também especializado, diferenciado, me ajuda nesse sentido, porque é mais fácil de mudar de rumo depois. Então, sim, com certeza. Só para pontuar isso aí. Cara, o que você acha, por exemplo, nesse estilo de modelo de estágio, quem está buscando estágio, quem está buscando doutorado, pós-doutorado? Você acha que o network, ele vale mais que um currículo? Tipo, we need to know the right people, tipo, eu preciso saber essas pessoas certas ou não? Ou atrevimento mesmo, isso pode ter um peso maior, ou a conjunção ali das duas coisas? Uma opinião pessoal, né, vivenciei pouco, né, só fui 2 vezes e fui muito mais como observer e pequenos research. Eu penso que o atrevimento e conhecer as pessoas certas pode ser uma conjuntura aí legal de bons resultados, né? Não é garantia, mas eu acho que pode ser. Qual é a sua impressão disso aí, sua opinião? São dois fatores complementares, tá? O currículo, eu vou não falar de currículo do que está no papel, mas sim das habilidades que a gente tem e desenvolve. Esse é o básico, porque se a gente não tem a habilidade básica para fazer certo para atuar em algum lugar, o networking não vai valer de nada, né? O networking, ele é um abridor de portas, mas se a gente não tem nenhum conteúdo para mostrar, a relação morre ali, ok? Tu vai fazer teu observer de 2 semanas, mas a relação morre ali. Do contrário, tu pode ter o melhor currículo do mundo, tu pode ter um baita conhecimento em uma série de coisas, mas se tu não tiver acesso às pessoas, isso também fica limitado. Então, na minha visão, claro que o básico é o conteúdo, a gente não consegue chegar a lugar algum sem conteúdo. Agora, no momento em que a gente tem esse conteúdo, o network é um grande abridor de portas. Tá? Mas não acho que seja necessário. Eu digo assim, exemplos meus. Eu mandei, numa época eu estava bem envolvido com estudos de economia comportamental aplicada à medicina, mandei um e-mail para um professor, um e-mail totalmente frio, dizendo: eu gosto das suas pesquisas e queria tomar um café. Esse era o título do e-mail. E aí eu falei um parágrafo das pesquisas dele, que me interessava. No fim, a gente tomou o café e começou a colaborar, eu mais como estudante, ele como mentor, e
conversa vai, conversa vem, uma das ideias que eu dei culminou num artigo no New England. Né? E tudo começou com um e-mail... Esse cara é brasileiro ou americano? Americano. 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 Então, tudo começou com um e-mail que eu mandei aleatoriamente, porque eu vi o nome dele num artigo e fui atrás, e culminou nisso. Agora, assim como ele me respondeu, teve já uns 10 que eu mandei e não foram adiante. Né? Então, tem que ter um pouquinho de cara de pau nesse sentido. Agora, só isso é óbvio que é insuficiente. Ele tem que ver que tu está interessado, que tu está afim, que tu tem conteúdo para mostrar. Mas esse é um exemplo de que, assim, nesse caso, networking não foi necessário. Agora, é óbvio que facilita muito. Várias outras relações profissionais que eu já desenvolvi, foram através de alguém abrindo portas, entrando em contato. Então, agora, por exemplo, faz uns 2 meses eu apresentei um Late Breaker, que é uma apresentação numa sessão grande no Congresso Americano de Dislipidemia. Isso aconteceu porque um dos meus mentores conhecia o presidente da associação, a gente ficou sabendo do prazo para envio do trabalho, assim, 24 horas depois que encerrou. O professor ligou para ele, conversaram e ele abriu uma exceção para a gente submeteu, acabou sendo aceito e eu apresentei. Então, aqui um exemplo de uma grande oportunidade que apareceu, mas só porque estava envolvido com as pessoas certas. Então, estou dando um exemplo de cada, mas mais para mostrar que não tem jeito certo. É óbvio que conhecer as pessoas certas e networking ajuda muito, é um grande potencializador de qualquer coisa, mas o básico ainda é ter conteúdo, porque só o contato, só a firula, não, tu vai abrir uma porta, mas a porta não vai dar em nada. Então não dá para perder isso de vista. E você me deu esse exemplo, acho que para ficar aí gravado para as outras pessoas aqui, por exemplo, esse seu café que culminou com um artigo do New England, né, na sua área de pesquisa, isso é uma coisa fantástica. Mas com certeza você foi lá, buscou os artigos do cara, leu os artigos dele, comentou coisas que provavelmente ele queria ouvir, né, e com certeza uma parte ele não queria, mas com certeza foram coisas que você foi lá a fundo, né, estudou aquela pessoa, estudou o assunto que esse cara, né, mais publica, talvez, e aí culminou nessa sua relação, nesse network. Então é importante você só estudar, só pegar o e-mail e não mandar o e-mail do cara, né? Esses caras recebem 20 e-mails desses por semana. Então, quando a gente vai abordar essas pessoas, em que a gente já sabe que é uma relação basicamente unilateral, eu tenho muito pouco a oferecer para ele e ele tem muito a me oferecer, por que ele vai me escolher e não vai escolher outra pessoa? Então, eu tenho que fazer meu tema de casa. É o mínimo. Se eu só chegar e mandar um e-mail e falar, eu quero aprender contigo, não vai dar certo. Eu não estou mostrando nada para ele. Já que eu não tenho nada para oferecer, pelo menos então eu tenho que mostrar que eu fiz meu tema de casa, que eu sou interessado, que eu realmente quero aquilo. Então, sim, nesse e-mail que eu mandei para ele, eu basicamente fiz referências a vários artigos que ele tinha escrito, dizendo, gosto muito da tua pesquisa por causa de A, B e C, isso aqui eu achei interessante, isso aqui eu não entendi bem. Assim, eles sabem jogar o jogo, eles estão fazendo isso há muito tempo, eles sabem que não necessariamente eu estou acompanhando a literatura, sabem que talvez eu tenha visto no dia anterior, passado 5 horas lendo todos os artigos, ele faz isso, mas não importa. E isso mostra que eu estou interessado e que eu estou disposto a passar meu tempo estudando ele porque eu quero essa oportunidade. Isso para ele já tem muito valor. Então, é um recado importante esse que tu levantou para o pessoal que está ouvindo. Se quiserem algum tipo de oportunidade nesse sentido, pensem que esse pessoal é ultra ocupado e que eles não têm nenhum motivo para te escolher e não escolher outra pessoa. Se tu quer ser assim, escolhido para isso, mostra que tu tem algo a oferecer e que pode ser dedicação e tempo, que tu está disposto a botar as horas para que isso aconteça. Cara, você falou uma coisa interessante, o tempo, né? Esse cara ele tem que entender quanto tempo você está disposto a dedicar, né? E ele te convidar para um projeto, enfim, que isso tempo é uma coisa bem importante, como você organizar esse tempo. E André, me fala aí, então você desistiu, entre aspas, né? Você abdicou de uma vida americana e você veio para o Brasil.
né? Agora você está montando um serviço que... Conta aí para a gente que hospitais modelos são esses, quantos hospitais a gente tem no Brasil, diferente dos Estados Unidos, que a gente tem muitos, né? Na Europa também, eu acredito que outros países têm. E no Brasil a gente só tem 6, né, digamos assim, hospitais modelos de pesquisa. E você está fazendo um desafio que você montar isso fora de São Paulo, que onde está a grana é aqui em São Paulo. Né? Me conta o que é que você vai fazer e como que surgiu, né, esse convite. Foi do network? Foi só do seu currículo? Como que você chegou nesse patamar que você está começando um projeto gigantesco? Então, uma série de pontos aqui, mas faz já alguns anos existe um projeto do Ministério da Saúde chamado PROAD SUS, um projeto de incentivo para 6 hospitais de excelência no Brasil para reinvestirem verba em pesquisa e ensino principalmente, um pouco assistência também, mas sempre voltado para o SUS. E são 6 hospitais que foram os escolhidos pelo Ministério da Saúde para tocar essa iniciativa. São 5 hospitais privados em São Paulo e um fora de São Paulo, que é o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde eu nasci, inclusive. Então, eu já tenho uma história com o Hospital Moinhos de Vento desde bom, a minha, a minha vinda ao mundo. Então, o Moinhos de Vento, assim como esses outros 5 hospitais de São Paulo, já estão desenvolvendo pesquisa com o apoio do Ministério já há uma década, mais ou menos. Mas até esse momento, as coisas elas estão se desenvolvendo aos poucos, né? O Brasil é muito bom na pesquisa clínica, na questão de recrutar pacientes, botar pacientes e acompanhar, mas o Brasil ainda está começando, engatinhando na questão de liderar os nossos estudos. A gente é muito bom nos estudos liderados pela indústria, estudos que vêm de fora, mas o Brasil ainda tem pouca experiência na liderança de estudos. Isso tem mudado, eu vou falar da cardiologia, que é a minha área, mas já tem alguns centros de ensaios clínicos, de liderança de ensaios clínicos no Brasil. O primeiro a ser criado foi o BCRI, Brazilian Clinical Research Institute, em São Paulo. Depois tem o próprio HCOR, o Einstein, o Círio, alguns outros que criaram essas unidades de liderança de ensaio clínico, que chamam de ARO, Academic Research Organization. Mas é uma coisa que no Brasil, até o momento, ainda é bem restrita a São Paulo. E nesse momento em que o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, está crescendo muito na questão de pesquisa, eles estão agora, já faz uns 5, 10 anos, acrescentando esse pilar da pesquisa no hospital, que sempre foi um hospital mais assistencial, já com esses projetos do PROAD SUS do Ministério, com alguns ensaios clínicos de grande repercussão, publicados em revistas bem boas, eles estão com essa mentalidade agora de organizar e criar, de fato, esse serviço de essa ARO, essa unidade de ensaios clínicos, no próprio hospital, usando e organizando esses ensaios clínicos do Ministério, do PROAD, e também desenvolvendo outros. Então, nesse contexto, o fato de eu já ser de Porto Alegre, já conhecer bastante gente ali, alguns dos meus professores estão em posições de liderança no Moinhos de Vento, e a minha formação que eu fiz fora é exatamente para essa posição, então caía bem como uma luva. Então foi um misto de, voltando para a tua pergunta anterior, um misto de ter o conteúdo e a formação certa que me permitia assumir essa posição, com o networking que me abriu portas e as pessoas em posições de liderança no hospital me conheciam e sabiam que eu tinha essa competência para assumir essa posição. Então, juntando essas duas coisas, é que a gente foi avançando na conversa e que veio esse convite. Então, eu nem comecei ainda, eu começo formalmente daqui a algumas semanas, mas a gente já está tendo várias conversas para pensar em como estruturar essa unidade e como desenvolver a pesquisa clínica no Brasil e ser protagonista e liderar a pesquisa clínica com um centro de fora de São Paulo, numa região como a nossa, em que bastante gente está precisando,
Então, é uma oportunidade super bacana de desenvolver pesquisa clínica aqui e com colaborações com o pessoal de São Paulo e até do exterior e alavancar a pesquisa clínica no país inteiro. Cara, legal. Cara, bem parabéns aí por tudo isso. Então, eu acho que, lógico, e não tem como a gente falar como existiu uma oportunidade, uma sorte, só que você estava extremamente preparado para pegar essa oportunidade. Né? E nesse local, no local, talvez se fosse para São Paulo, que é mais comum estatisticamente, como você falou, ter mais hospitais em São Paulo. Então, teve essa oportunidade, você estava preparado, e você voltou para a sua cidade natal aí. Cara, agora vamos para, acho que é a pergunta, digamos, mais crítica aqui que eu vou lhe fazer, que eu acho que existe uma mentalidade no Brasil, né, que talvez, estatisticamente, se eu comparar Brasil e Estados Unidos tem muito mais dinheiro para o ralo, digamos que dinheiro a fundo cego para pesquisa, né? Tem milhões de bolsas que você imaginar. Estados Unidos tem bem, o Brasil tem bem menos, Estados Unidos tem bem mais. Então, existe uma certa ancoragem de pensamento no Brasil que, cara, quem vai fazer pesquisa não vai ganhar dinheiro. Os caras vão passar fome, porque eu não tenho dinheiro, porque é muito difícil. Explica pra gente aí, cara, realmente dá pro médico pesquisador ganhar dinheiro? Ah, não, esse cara só vai ganhar 15 mil reais e lascou, essa vida dele, esse cara vai passar fome, porque se ele for dar plantão, ele vai ganhar 20 mil. E quais são os meios, né? Por exemplo, o pesquisador, ele pode ter um impacto muito grande de pesquisa, né? Aquela pesquisa, ele ganha uma porcentagem, existe spin-off, como que funciona isso aí em três linhagens, como o pesquisador é remunerado, seja no Brasil ou fora do Brasil? Essa é uma pergunta excelente e muito ampla. Quando a gente fala de pesquisa, a gente tem várias linhas diferentes de pesquisa. Óbvio que, como regra geral, o que tu disse, nos Estados Unidos, o pesquisador vai ser mais bem remunerado do que no Brasil. Imagino que isso seja verdade para qualquer um desses níveis de pesquisa que eu falo. Mas a gente tem vários tipos de pesquisa. Então, pesquisa mais básica, uma pesquisa mais em universidade federal, e aí tende a ser menos bem remunerada. A pesquisa clínica, que é mais o que eu faço, tu tende a ter mais relação com indústria e está mais perto do consumidor final, da ponta, pode ser mais bem remunerada. Também, óbvio que depende muito da instituição em que tu tá. Qualquer uma dessas, com uma carreira acadêmica, a gente adquire uma certa visibilidade que, a partir de um certo momento, também te permite ter mais remuneração de outras formas, como, por exemplo, consultoria, palestra e outros meios nesse sentido. Então, essa é outra via possível. Tem a questão de grants, no exterior é muito forte, principalmente para a parte da pesquisa básica, aplicar para grants e conseguir o teu salário a partir daí. Do Brasil também é possível aplicar para alguns Cara, grants André, no explica aí o que exterior. que é o Grants, só para as pessoas entenderem como que funciona isso, né, e como que ganha dinheiro no Grants. Grant geralmente é alguma oferta dada por algum órgão, então os mais comuns são órgãos públicos que oferecem um certo dinheiro para tu tocar um projeto. Então, por exemplo, o NIH vai abrir um edital para um grant, um monte de gente vai aplicar e pessoas que tenham algum destaque, que tenham algum projeto interessante, relevante, vão receber essa verba para vão ser remuneradas, vão poder ter uma equipe, vão conseguir tocar o projeto com essa verba. Todo o sistema de pesquisa, principalmente pesquisa básica nos Estados Unidos, é por meio de grants. E a gente também tem a possibilidade aqui de aplicar para grants, tanto no Brasil quanto no exterior, e aí também receber em dólar, em libra. Então, tem uma série de fontes possíveis de receita na pesquisa. Outra que é super importante, aí não pensando na liderança de pesquisas, liderança acadêmica, mas mais no recrutamento de pacientes. Então, as pesquisas que eu fazia lá em Boston, por exemplo, são pesquisas globais, em que a gente tem 200, 300, 400 centros no mundo inteiro. Tem vários centros no Brasil recrutando paciente. Cada paciente que é recrutado, o investigador principal do centro vai ganhar uma verba para usar no paciente, para fazer os procedimentos de estudo, e outra verba para ele, natural. Então,
muita gente que consegue organizar isso de uma forma boa pode ganhar bastante dinheiro com pesquisa. Aí não é a pesquisa que eu faço, não é a pesquisa de bolar o protocolo, de fazer a liderança acadêmica, de controlar. Não, e sim está na outra ponta, botando os pacientes no estudo, recrutando, acompanhando. Isso pode ser um negócio bem lucrativo também. Então, para resumir a pergunta, sim, eu concordo contigo, a parte da remuneração da pesquisa aqui no Brasil tende a ser pior mesmo, pode ser um desafio, pode ser uma coisa até complicada de botar todos os teus ovos nessa cesta e ficar 100% envolvido com a pesquisa, mas, ao mesmo tempo, está crescendo cada vez mais, tem potencial e tem fontes diferentes que a gente pode pensar e que podem ajudar nesse sentido. Cara, e para eu tornar uma medicina cada vez mais séria e confiável, se é que a medicina do Brasil existe uma confiança dela lá fora, essa parte tem que se desenvolver. Isso é um fato. Então, a pesquisa no Brasil, do jeito que você falando, não é para diminuir. Ao contrário, cada vez ela tem que atrair mais grana, se tornar uma medicina mais séria e a tendência é aumentar. Então, achei interessante você falou. Então, eu tenho uma possibilidade até de ganhar em dólar. Eu tenho a possibilidade de consultoria, como você falou, né? Tanto de órgão público como órgão privado. Possibilidade de palestra, se tornar um speaker de uma indústria, né? Então a gente vê que tem uma diversidade aí de remuneração muito grande, que poucas pessoas sabem até, né? Uhum. Sim. Claro que aí depende muito do tipo de pesquisa que se faz, como é que é, se é numa ponta botando o paciente, a gente não vai ter nenhum destaque acadêmico, mas a gente vai ser remunerado para cada paciente incluído. Na outra ponta, se eu estiver criando meus artigos, fazendo isso, eu posso ser menos remunerado por essa atividade, compensação, eu vou ter mais destaque acadêmico, eu vou estar publicando artigos, eu vou estar no meio, e isso pode também me gerar outras formas de remuneração a partir desse destaque que eu vou desenvolver. Então, sim, né, a pesquisa tende a não ser tão bem remunerada no Brasil, é verdade, mas a gente pode ser criativo e pensar nessas outras formas de remuneração também. Fora da caixa. E às vezes ganhar muito mais, digamos que às vezes pode ser até com a qualidade de vida melhor, né? E o pensamento que você falou, vai ter que ser fora da caixa para eu ter uma remuneração melhor, uma qualidade de vida melhor, e às vezes ganhar tão bem quanto outros países, né? Isso não é impossível, como você está falando aí, e você está indo para um grande centro fora de São Paulo, o que já é um desafio, com certeza, poucas pessoas deveriam imaginar. Isso aí. Cara, a gente já está com 40 minutos aqui, André. Eu acho que esse bate-papo foi bem legal para as pessoas entenderem, né, que existem vários âmbitos da pesquisa, né, contar um pouco da sua história, que é possível fazer isso, né, não só existe os Estados Unidos, né, lá é muito bom, mas o Brasil está desenvolvendo e a gente tem várias possibilidades de caminhos para seguir aí no Brasil, não é à toa que você está construindo essa história aí, brilhante aí. E para todo mundo tem que saber também que a cardiologia é a área que mais publica, né, no mundo ainda, acredito que ainda seja, os poucos dados que eu vi, e são os caras que sabem mais medicina baseada em evidência. Né? E não é à toa que as doenças vasculares estão nas Big Trees, né, que chama as doenças que a gente tem maior dificuldade de diagnóstico correto, né, e tem maior publicação também, e a maior grana de pesquisa. Então fica aí o chamativo para as doenças vasculares na área da pesquisa. Claro que a gente é suspeito para falar, mas eu assino embaixo, né? Que nenhum oncologista esteja ouvindo essa conversa agora. É verdade, que eles estão querendo passar das mortalidades aí das doenças vasculares. É que a gente está fazendo um trabalho tão bom que o pessoal está morrendo cada vez menos. Então é fruto do nosso sucesso. É verdade, é verdade, é verdade. Faz sentido essa reflexão. Não sei se é causa e efeito, mas é uma probabilidade da sua hipótese. Cara, André, obrigado aí pelo seu tempo. Eu acho que foi uma conversa bem legal até para as pessoas pensarem fora da caixa, né? Que existem outros caminhos. Dentro do Brasil, existe apostar de fora, existe ir e voltar. Existem todas essas possibilidades, né? São possíveis, são cabíveis, né? E existe uma estatística por trás disso, lógico, um canto tem mais, outro tem menos,
mas que é possível. É possível nos dois locais aí fazer um trabalho e dividir, como você falou, não colocar os ovos no mesmo lugar. Alguns cantos você vai ter que ter mais cuidado, e o Brasil é um deles. Perfeito. Cara, obrigado pela tua atenção mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí um recado final. Se você fosse dar um recado para um estudante de medicina que está acabando a faculdade, ou um que está aí procurando a residência, ou está nesse seu início de carreira, assim como eu, apesar da sua história, você também se considera, tenho certeza, um cara que está aí engatinhando, apesar de toda essa história que você tenha feito. Na nossa vida é muito longa, de forma geral. E me dá um recado aí, deixa suas redes sociais, se alguém quiser fazer uma pergunta, deixa tudo aí pra gente. Obrigado, André. Bom, se eu tivesse que dar um recado para esse pessoal que tá começando, eu diria o seguinte: acho que é bom sempre diversificar, ter várias experiências diferentes, aprender coisas diferentes, porque as habilidades que a gente adquire vão ser úteis para qualquer caminho que a gente decida seguir depois, né? E quanto mais experiências diferentes a gente tem, mais a gente tem certeza do que a gente gosta e faz bem e para ter como carreira. Então, eu pensaria nisso. E a segunda coisa é, para aquelas pessoas que já têm uma noção mais clara do que elas querem fazer, a gente sempre tem modelos e pessoas de referência e com frequência a gente olha para essas pessoas, a pessoa está lá, tem 60 anos de idade, e a gente diz, eu quero ser que nem ela, e a gente começa a fazer exatamente o que ela está fazendo. E eu acho que isso é um erro. A gente não pode pensar que eu tenho que fazer exatamente o que essa pessoa está fazendo aos 60. Eu tenho que olhar para trás e pensar, quando essa pessoa tinha 25, 30, o que ela estava fazendo que permitiu que ela chegasse nesse lugar onde ela está agora. Então, eu deixo isso de sugestão para o pessoal que está começando a carreira e que ainda está pensando no que fazer e no que focar. É uma sugestão de como pensar essa próxima etapa da carreira. E, por fim, a questão das redes sociais, tinha comentado, eu uso bastante o Twitter, muito mais de uma forma acadêmica, é @André Zimmermann, com um M e um N no final. Ali eu publico basicamente em inglês, conversando com os pesquisadores e colegas de fora. E no Instagram eu tenho uma conta que é @meuprimeiro-paper, aí sim muito mais leigo e destinado a conversar com o pessoal do Brasil e falar sobre produção científica e como fazer pesquisa mais voltada aí ao público brasileiro. Cara, então legal. Fica o convite para, se tiverem qualquer pergunta, qualquer comentário, qualquer dúvida, mandem ali, vou ficar bem feliz de falar com vocês. Bom, vou deixar aqui as redes sociais aqui embaixo do André, vou deixar um pouquinho da história dele resumida. Falei com o André, esse cara é um fenômeno, e vocês vão ver muito esse cara aí na cardiologia e nas doenças vasculares nos próximos anos. Valeu, André. Obrigado, cara. Então, muito obrigado pelo convite. Boa tarde para ti.